É um livro que fala muito e eu acho que a gente já pode ir começando, Gabi. Não sei se você quer dar algumas palavrinhas antes da gente iniciar aqui, cumprimentar o pessoal. E eu acho que a gente já tem um público legal, dá para começar. Sim. Rodrigo, muito obrigada por aceitar a parceria, a gente começar essas conversas sobre literatura, que sobretudo pensa o papel do leitor também e como é que nós interagimos com a obra, não é? A ideia partiu do livro do Compagnon, que saiu pela editora UFMG, Literatura para Quê?, em que ele fala, né, da utilidade da literatura e outros autores também que vão falar a respeito dessa ideia de que a literatura ela tem uma função, não é, que vai trabalhar diretamente com o nosso campo imaginário e vai trabalhar também com a nossa identidade, não é? Ela vai fazer a literatura provoca determinadas sensações e com o nosso imaginário e com a nossa própria identificações, né? Então, não se esgota no Saramago. Toda a literatura tem essa possibilidade, não é? Toda a literatura é uma provocação ao leitor. Mais do que acalento, mais do que sonho e uma realidade possível, a literatura é uma grande provocação. Então, a ideia é conversar sobre essas provocações. Tu sabes, tu és escritor, tu és um provocador. Então essa a ideia. Vou começar, então, aqui já te provocando, tá, Gabi? Eu não podia escolher um começo mais interessante aqui, falando com uma pessoa que é especialista em literatura portuguesa, né? Então, vamos lá. A literatura existe porque a vida não basta, disse, né, o nosso mestre Fernando Pessoa. O que seria da vida se não houvesse momentos de fuga que nos permitem abstrair e assim amenizar a dureza da rotina e suas inúmeras obrigações que preenchem o vazio dos nossos dias? Se para a pessoa escrever é esquecer, para o leitor ler é esquecer, é permitir-se entrar em sintonia com a palavra, com o estado de fruição que só a arte nos permite experimentar. A vida não basta e para isso existe a literatura, para preencher os vazios que a realidade não consegue perceber. Gabi, para que serve a literatura? Bom, o Fernando Pessoa, obrigado por começar com o Fernando Pessoa, dos poemas mais conhecidos do ortônimo é justamente um poema chamado Liberdade, em que ele diz que a vida existe para além da literatura. E que o que interessa mesmo é o nosso cotidiano, aquilo que nós levamos e trazemos dos outros para nós. Esse poema, para mim, é um poema muito significativo na obra do Pessoa, porque conjuga a ideia de literatura, não é? A ideia de que a literatura é uma arte e para e passo com a vida, não é? Que nos comove, que nos descentra ou nos chama para o centro de nós mesmos e ao mesmo tempo nos provoca, nos leva a diferentes sensações diferentes. Então, para que serve a literatura, né? Para nos comover, para nos fazer pensar sobre o nosso lugar no mundo, o nosso lugar de fala, o nosso lugar de existência, o nosso pensamento, o nosso eixo filosófico, sentimental, psicanalítico, enfim. A literatura, ela tem uma função muito especial que é envolver a vida. Aliás, a arte tem essa Adorno nos diz isso, não é? Que ela vale a pena quando ela parte da ideia de uma relação com o real, de uma predisposição a analisar o real, a pensar o real. Então, a literatura tem uma validade muito grande para nós nesse contexto de ser uma possibilidade de leitura do real. Então, ela serve para que a gente pense sobre nós mesmos, não é? Enquanto indivíduos, e pensemos o outro. Exatamente. E esse quesito de arte, né, Gabi? Quando eu tenho aqui, para mim, assim, que todo escritor, quando escreve, ele não está contando apenas uma história, mas sim um contexto, né, uma ideia que ele quer tratar. E o Saramago, claramente, né, nos seus livros, ele tinha
aquele mote, como o Stephen King diz, assim, como uma das regras, é o e se? E se a humanidade toda cegasse e como tratar desse contexto, porque na verdade, para mim, assim, esse livro toca muito porque ele está falando do ser humano, da gente enquanto sociedade, enquanto seres humanos, e enquanto seres humanos, cada vez que a gente se põe numa situação dessas, somos animais, né? Somos animais. Com um público aqui chegando cheio Olha, de gente tá. importante aí. Paulo Lanes chegou aí, especialista em literatura portuguesa também, Gabi, o João, o Jefferson Tenor, assim, sejam bem-vindos, pessoal, obrigado. Com a Gabi agora. Tá bonito. Então, Rodrigo, Eduardo Lourenço, que é um grande filósofo português, pensador sobre arte, sobre literatura, ele nos diz um livro chamado Canto do Signo, em que ele tem um capítulo que ele vai falar justamente que ele chama da literatura contemporânea, da literatura moderna, não é? E que ele chama os filhos de Álvaro de Campos, né? Que a gente sabe que é o heterônimo do Fernando Pessoa, que é o mais violento, não é? Que é o mais que é o futurista, que é aquele sujeito que não vai medir as palavras para dizer o que pensa e vai ser um cara da modernidade, da rapidez, da velocidade, né? Até tem um livro que é Como Fernando Pessoa Pode Mudar a Sua Vida, em que ele fala do Álvaro de Campos e que ele diz que quando ele quer xingar alguém, ele chama o Álvaro de Campos, porque o Álvaro de Campos tem essa outra verve de cuspir mesmo, de falar o que pensa. Então, o Eduardo Lourenço vai dizer que a geração do Saramago, que vai pegar ali também o Lobo Antunes, vão ser os filhos de Álvaro de Campos. E por que isso? Porque o Saramago, tanto quanto o Lobo Antunes, não é à toa que eles tiveram as suas rixas e o Lobo Antunes tem essa questão com o Saramago, eles vão ser grandes provocadores e eles vão ser grandes instigadores para que o leitor possa pensar sobre si mesmo. Só metade do meu rosto, Helena, mas eu estou inteirinha aqui. Aqui no meu tá aparecendo inteira também. Melhorou? Então, vou me afastar um pouquinho. Melhorou? Então, para a gente pensar o nosso lugar na humanidade. Os romances do Saramago, sem exceção, são grandes provocações. Memorial do Convento, o Evangelho segundo Jesus Cristo, Caim, a Viagem do Elefante. As crônicas do Saramago são grandes provocações. A poesia do Saramago, o teatro, a obra dele é uma grande provocação. Rodrigo, tu passou a tua... Agora... Eu acertei. Eu fui dar oi para as pessoas aqui e virei, né? Efeitos especiais, típicos de Hollywood. Efeitos especiais. Então, é uma visão de que ele diz isso num texto, de que ele não fala sobre aqueles que lideram o mundo, ele fala sobre aqueles que colocam os tijolos nas obras, né? Que ele parte dessa ideia justamente no Memorial do Convento, em que ele vai falar, então, da construção do convento de Mafra. E não é só isso, em todos os nomes ele vai falar da burocracia, no ensaio sobre a cegueira ele vai falar sobre o que eu não vejo no outro, o que é a cegueira que se abate sobre nós e por que é tão difícil nós conseguirmos lidar com o outro, nós entendermos a necessidade do outro. E até que ponto o outro nos representa, o outro nos compõe. Então, o que acontece é que dentro desse contexto saramaguiano, o grande mote dele, e ele disse isso no discurso dele do Prêmio Nobel, e ele diz isso em vários textos. Tem um livro que eu recomendo a leitura, que é organizado pelo professor Carlos Reis, Diálogos com José Saramago, saiu pela Porto Editora, em que ele fala da literatura, ele fala que a literatura é essa grande possibilidade para que a gente possa entender o mundo. O mundo não é entender só o poder,
mas é entender como nós funcionamos em relação ao poder. E não é só o Saramago que faz isso, mas ele faz isso com grande maestria. Se nós pegarmos Intermitência sobre a Morte, que ele diz que, aliás, eu vi hoje isso, alguém postou isso no Facebook e também repercutiu no Instagram, que é justamente que um morto não move o capitalismo, não é? O morto não faz com que a roda do mundo gire. Um morto é um morto, não é? E um vivo, ele gera despesas para o Estado, mas ele também faz o Estado andar. Ele faz a igreja andar. E aí, no Entrevistas da Morte, ele diz que a gente é composto de todos esses campos, não é? O social, o econômico, o político. E a nossa vida e a nossa morte são os braços de uma mesa, os pratos de uma mesma balança. E precisam estar equilibrados. Né? Exatamente, Helena, por isso que se diz peso morto. Não é? Então, a gente tem uma medida no Saramago que é muito humana. E por ser humana, muitas vezes ela nos incomoda. Por isso nós temos dificuldade em ler Saramago. Pela linguagem. Não é um autor fácil, né? Não é. Porque mas esse livro aqui, e o Saramago nessa proposta, né, Gabi? E aí eu acho que é importante, porque parece que eu estou segurando um espelho, né? Eu estou segurando um espelho enquanto eu estou lendo Saramago e estou vendo nele aqui todos os meus defeitos. Exato. É isso? Qual é essa nossa importância do leitor nessa participação com o Saramago? E com a literatura, aí é que né? está. Vamos pensar diretamente no Ensaio sobre a Cegueira. O Ensaio sobre a Cegueira é um livro que é publicado em 95 e ele faz parte do grupo de romances chamados alegóricos, não é? Qual é a função da alegoria? Assim como a metáfora, assim como a comparação, é uma forma, não é, de usarmos a linguagem para explicar alguma coisa. Então, o que é a alegoria? O que é o ensaio sobre a cegueira? Por que esse livro se chama ensaio? Não é? E por que é justamente a cegueira o mote? A cegueira, ela não precisa necessariamente estar associada à falta de visão. Tanto é que a epígrafe do livro é muito importante e faz parte dessas construções do Saramago, não é? De prováveis evangelhos, livros misteriosos. E ele diz: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. E o que ele quer dizer com isso, não é? Se tu podes... na minha geladeira, presente de uma amiga muito querida. foi o recurso sobre Saramago. Os meus alunos ganharam esse magnético de geladeira com a frase do Saramago. A outra fascinante é: o caos é uma ordem por decifrar. Né? Exato. Então, o que ele nos diz nessa frase? Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Ou seja, se tu podes olhar, procura ver, procura decifrar, procura entender o que está sendo apresentado para ti. Nós não somos só a Gabriela, um indivíduo do sexo feminino com 41 anos. O Rodrigo não é só um indivíduo do sexo masculino. Que idade você está? 34, Rodrigo? 33. 33, podemos crucificar esse ano, então. O que acontece? Nós temos as nossas características, não é? E quando a gente presta atenção no outro, não é? Quando eu presto atenção no Rodrigo, eu vou ver que o Rodrigo é muito mais do que esse sujeito de 33 anos, não é? Escritor e advogado. Eu começo a pensar nas características do Rodrigo. Eu começo a entender os medos do Rodrigo, não é? Os sentimentos. E aí eu passo àquilo, não é? Que Saramago critica no Evangelho segundo Jesus Cristo e que vai aparecer em todos os nomes e que vai aparecer em todas as obras dele, que é: vê o teu irmão. Porque Saramago era socialista. Saramago tinha uma visão de humanidade, de integralidade da comunidade, de como os seres humanos deveriam viver,
que prevê, né, e propõe a leitura do outro. Então, o que é o ensaio sobre a cegueira? Notem qual é a função de ensaio. O que é um ensaio? O ensaio é um texto, não é, que vai abordar de uma forma filosófica, psicanalítica, vai ter um viés teórico sobre alguma coisa. Então, o que nos mostra aqui? Por que chama-se ensaio? Ensaio sobre a cegueira, ensaio sobre a lucidez. Para que a gente possa refletir. Ele diz que pretensamente não é assim, não é? Não foi exatamente pensado sobre isso, mas acabou sendo isso. Então, um romance alegórico que se intitula Ensaio sobre a Cegueira é para nos fazer pensar sobre o que é essa cegueira, né? E a cegueira é justamente a negação do outro. O outro não existe. E claramente, assim, quando tu lança a informação de que ele era um socialista, assim, e aí a gente vê claramente no livro, isso está muito pesado, porque quando chega um outro grupo ali, ele mostra que o homem, na sua natureza, o que quer fazer? Quer acumular, e é um lugar que lá nada vale, mas o homem está lá acumulando. Em vez de estar tentando viver de forma harmônica em sociedade, está acumulando bugiganga e passando em cima dos outros, né? É uma crítica ao capitalismo, né? É uma crítica ao capitalismo. Aliás, a obra do Saramago é uma crítica à burocracia do Estado, não é? Ao poder da igreja, à tradição que passa por cima de tudo e não respeita as diferenças, e, sobretudo, ao Estado, né? E essa junção de poderes, né, ela forma o capitalismo. Eu me lembro, um parênteses, ou uma relação que a gente pode estabelecer, num dos filmes do Poderoso Chefão, o personagem do Al Pacino vai até Roma para conversar com o Papa. Tem alguma coisa a ver com a imobiliária, com os bens da igreja. E ele diz que, em um determinado momento, é dito que nunca existiu máfia maior do que a Igreja Católica. Não é? E qual é esse contexto de máfia? É tudo bandido? Não. Vamos pensar no que é um contexto de máfia, né? É uma organização que manipula o poder, não é? Então, e a Igreja Católica faz isso. E o que acontece com Saramago? Ele critica a Igreja Católica, não é à toa que ele foi excomungado, não é à toa que ele foi proibido, a leitura do Evangelho segundo Jesus Cristo foi proibido. O Saramago foi escorraçado de Portugal, não é? E o livro foi retirado, o livro não pôde participar de prêmios, ele morreu com essa grande mágoa, né? Ele morre, ele é enterrado sobre o peito o Memorial do Convento, que era um dos livros que ele mais gostava da escrita dele, e também ele tem essa relação com a Igreja Católica, que vai então ser muito forte dentro da obra dele. E a burocracia, quando a gente pega todos os nomes, né, que a gente tem o Senhor José, que é uma figura que se apaixona por alguém, mas ele tem todo um sistema burocrático para achar a mulher, e quando ele acha, ela se matou. Não adiantou. Ele perdeu tanto tempo que ela se matou. Então, por quê? Porque o Saramago consegue perceber essas pequenas mesquinharias que compõem o nosso sistema. Exato. Bom, e essa burocracia que a gente, infelizmente, né, por sermos um país colonizado, herdamos e repetimos, e repetimos, e repetimos, e repetimos. Chega a dar um negócio, né, Gabi? Eu estava vendo uma entrevista, só fazendo um parênteses, que da nossa república, tão jovem, a gente só teve 2 presidentes que acabaram seu mandato. Então é um troço chocante em todos esses tempos, né? Uma coisa... E, Gabi, voltando aqui para o nosso tema, né? Eu fiz algumas anotações aqui, pessoal, porque quem domina esse tema é a Gabi, não sou eu. Tá? Mas eu botei assim, Gabi, não tem como não há como ler esse livro e não pensar em Hobbes. Onde lembramos, onde ele dizia, né, que o homem é o lobo do homem. E aí aqui eu mando um abraço à professora Geni Maria Pimentel de Bagé, grande professora, que nos fez decorar todas essas grandes frases. E é onde o homem faz tudo pela sobrevivência, né? E o homem moderno, segundo eu acho que a gente poderia interpretar também, não faz tudo só pela sobrevivência, como era o lobo do homem, mas tudo pela acumulação, nessa questão do capitalismo, pelos status, pela influência
que são bens que a gente tem hoje em dia, né? Números são influências, números e influências são bens da nossa geração que vive agora, né? Em 2020. Enfim, eu queria dizer que esse aqui é um livro que é para debater a nossa sociedade eu gostaria muito de falar dessa questão da importância, Gabi, porque um livro desses aqui, ele foi atual quando ele foi escrito, ele está sendo atual, mais atual que nunca agora em 2020, daqui a 100 anos ele vai conseguir seguir sendo atual, porque o homem mostra que ele não consegue abandonar esse instinto. A gente evolui enquanto tecnologia, a gente está podendo fazer essa live durante uma quarentena, mas cada vez mais o homem, apesar da tecnologia e da informação, está tirado num abismo de ignorância, que é como eu me sinto hoje em dia, né? De ignorância, de maldade e de ganância. Então, o que tu me diz, assim, da importância da gente ler Saramago hoje em dia? O Saramago, ele é um dos grandes nomes da literatura do século XX que se mantém no século XXI, porque ele consegue, então, como a gente falou até o momento, né, ele consegue apresentar, compor um painel de representações dos mais variados tipos e comportamentos da nossa sociedade. Seja ela a sociedade de um modo mais abrangente, não pensando só na brasileira, só na portuguesa, né, pensando no modo abrangente enquanto humanidade. E o que o Saramago nos apresenta no ensaio sobre a cegueira que torna ele tão importante para os dias de hoje? Nós temos aqui um quadro que mexe diretamente com o nosso imaginário e com os nossos medos mais profundos. Jean Delumeau, num livro chamado A História do Medo no Ocidente, ele fala que nós temos grandes medos: a fome, a peste, a guerra e a morte. O que é a cegueira? É uma peste. O que nós estamos vivendo agora? Uma peste, que nos leva é uma cadeia de significados, né? Uma cadeia que é uma intersecção de fatores, né? A epidemia, pandemia, leva à morte, leva à decadência do sistema capitalista, leva à miséria, leva à fome, pode levar à guerra, né? Então, o que acontece nesse período, né, desse isolamento, dessas dores que nós sentimos? Tudo vem tudo está à flor da pele, né? Os nossos sentimentos, os nossos medos, a peste também. Então, o que acontece? Nós temos medo do outro, não é? Como é terrível não dar um abraço, como é terrível não poder estar com os nossos, mas ao mesmo tempo nós somos um perigo para os nossos e eles são um perigo para nós. E aí vem, o que acontece no ensaio sobre a cegueira? Começa uma cegueira branca, sem nenhuma explicação, e ela é altamente contagiosa, e ela leva essa grande metrópole, não é? Sem nome, leva ao caos completo, porque as pessoas elas simplesmente não têm mais condições o livre-arbítrio foi para o brejo, elas são encarceradas num sanatório abandonado pelo governo, que também abandona, faz tudo à distância, não tem a mínima preocupação com aquelas pessoas, a comida é atirada, não há medicamentos, não há nada, não há um suporte, uma infraestrutura para essas pessoas. E o interessante é o governo, nas suas ondas de burocracia, fazendo aquelas reuniões onde todo mundo debate sem saber nada, né, sobre o que está acontecendo. Exatamente. Então, é tudo muito distante, sem em nenhum momento se preocupar com o outro, não é? Como é que esse povo está vivendo? Como é que essas pessoas estão vivendo? Não é só eu atirar a comida, né, através de um portão, sem me preocupar com a febre, com a tristeza, com a melancolia, não é?
A Helena está trazendo um fator ali que é muito interessante, né? Uhum. Por que a cegueira é branca? A gente pode pensar na questão da fraternidade, sim, a gente pode pensar na questão da igualdade, porque o branco é a ausência de cores, não é? Então, ela tornaria, seria para que nós pudéssemos fazer toda uma analogia com a igualdade. Porque na situação dos cegos, do romance, todos são iguais, não é? Todos estão sujos, sem medicamento, enlouquecendo. E aí vai entrar uma questão que está muito forte hoje, que é, dentro desse cosmos maior, o microcosmos de poder. Não é? Que é o quê? Cada pequeno grupo de cegos quer legitimar o seu poder. E é o que nós temos hoje, não é? Nos grupos que se debatem. Agora nós tivemos, ontem, não é? Começaram a surgir as estampas, né? As fotos de perfil, os temas com sou antifascista. Então, papai e mamãe antifascista, cachorrinho antifascista, psicólogo antifascista. E um amigo, o Frederico Linardi, nosso amigo, publicou Humano Antifascista. Uhum. Não é? E é exatamente o que nós devemos E ser. isso me traz uma questão, Gabi, que tem a ver com o livro, assim. Eu sou uma pessoa muito crítica desse movimento de manada, assim, né? E isso me traz do livro, assim, o quanto o não ver não dialoga com isso, assim, do que a gente faz quando não está sendo visto. Porque hoje, eu vi que até a filha do Queiroz, né, do famoso Queiroz, das confusões do governo, postou lá que ela era professora antifascista. E do quanto a gente não se esconde nessas bolhas e como no livro, assim, tipo, a ala 1 brigando com a ala 2, que briga com a ala 3, o quanto às vezes a gente, sem querer, mas até por não se conhecer, espelha nos outros o fascismo, mas ao mesmo tempo reproduz, só que dentro daquela nossa opinião, que a gente considera super certa, práticas também fascistas. Isso é complicado, né? Ontem, quando eu fiz a leitura daquele trecho é um dos meus trechos prediletos do romance, Depois em que a pode ler mulher de do novo para nós? Posso? Está marcado aí. Em que tá assim. Em que a mulher do médico diz, né? Qual é a minha diferença para vocês? Vocês sentem, eu sinto e vejo. Então ela vê toda a podridão, ela vê os estupros, ela vê as mortes, ela vê a imundície que ela está vivendo, né? Como eu tinha te comentado, uma das cenas mais horrorosas do romance é justamente aquele em que ela vai no supermercado e ela acha o depósito, ela pega algumas coisas e quando ela sai, ela não fecha bem a porta. E os cegos acham a porta para entrar naquele depósito, no estoque, e não conseguem sair e morrem uns sobre os outros. E quando ela volta, porque eles conseguem sair para voltar para a casa dela e do médico, não é? Uhum. Quando ela volta lá para tentar pegar mais comida, ela se depara com uma tumba, né? Ela vê os fogos fatos. Então ela vê a podridão, ela vê corpos apodrecendo. E a gente só tem, e o Bataille ele diz isso, né, no erotismo, a gente só entende a morte do outro porque é a ausência do corpo, não é? É a matéria do outro que vai ter fim. Então, o que nos agride, o que nos machuca, né, nessa pandemia? É a morte do outro, não é? Até isso, ela vê a relação extraconjugal do marido com a rapariga de óculos escuros e ela não faz nada, ela entende e ela perdoa. E aí, no ensaio sobre a lucidez, é justamente essa rapariga, a prostituta, que vai salvá-la. Porque no ensaio sobre a lucidez, a gente tem um jogo contrário. Ela é acusada de coisas e ela acaba, então, tendo um jogo inverso ali. E aí a gente entende que a mulher do médico, que foi extremamente bondosa, caridosa, humana, no seu sentido mais afetivo da palavra, ela é julgada, condenada, apontada,
sendo que durante a epidemia da cegueira, ela foi um alicerce, uma forma, uma bengala para muitos personagens. Então, o que o Saramago nos mostra? Muito pesado, né? É um O livro que o pesado. Saramago... É um livro muito pesado. O que o Saramago nos diz com a mulher do médico? Todos nós poderíamos ser a mulher do médico, mas nós não conseguimos ser. Porque no momento em que nós nos tornamos a mulher do médico, a gente acaba sofrendo todo o peso, né, de ter que lidar com essas maldades do outro, o peso do outro, né? Então, como é que a Isso aí gente mostra lida? o quanto a gente é julgado por às vezes não querer fazer o que os outros estão fazendo, né? A mulher do médico, ele até um deles falou aqui que a obra que os personagens não tem nome, até eu queria que tu falasse sobre isso também, Gabi. Mas enfim, eu estava dizendo que é interessante essa questão da mulher, que eu acho que ela é meio que o centro ali do livro, né? Porque essa cena que alguém citou ali, de quando ela assiste o marido transando com a rapariga, só que ela é a única pessoa que enxerga tudo. E quando eles acabam, ela senta na cama, ainda acho que meio que faz um carinho na mulher. E quando o marido tenta se explicar, ela diz assim, ó, não fala nada, porque se tu não falar, eu entendo, porque eu vejo, né? Então ela tá vendo, ela sabe. E essa questão, eu acho que é bem importante também, a questão dos personagens não terem nome. Para mim, funciona muito, muito, porque esse livro para mim é um espelho, como eu já tinha dito no começo da live. Ao a gente não nomeá-los e ao a gente não ficar criando imagens desses personagens, todos eles são a gente. É o que a Gabi para mim falou. A gente queria ser a mulher do médico, mas talvez muitos de nós em situações difíceis, e digo situações difíceis, vou pedir que o pessoal, quando acabe a live, dê uma voltada no seu Facebook para ver quem andou agredindo nos últimos tempos, porque a gente faz isso sem se dar conta. Que talvez a gente não fosse mulher do médico também lá dentro. Isso é muito triste. Isso mostra a podridão da sociedade que a gente vive. Rodrigo, trazendo um pouco a questão da ausência dos nomes, não é? A gente tem um romance chamado Todos os Nomes, que é um personagem que trabalha numa conservatória geral de registros, né? E que tem que conviver, então, com essa ideia de que todos nós obedecemos a uma identidade. No entanto, a ausência do nome me qualifica de algum modo. Se eu não me chamasse Gabriela, ou se nós não soubéssemos o nome um do outro, tu me chamarias de professora e eu te chamaria de escritor. Não é? E nós atenderíamos pelas nossas qualidades que estão imediatamente disponíveis para que o outro perceba. Não é? Poderia me chamar de menina de óculos, eu poderia te chamar de menino de barba. Então, nós teríamos características, nós teríamos identidades, formas de especificar nossas identidades. O que o Saramago faz ao não nomear personagens? Ele coloca à disposição características que identificam. Então, quem é ela aqui? Ela é a mulher do médico. O médico, a rapariga de óculos escuro, o velho, o menino, o cego da outra camarata. Então, a gente vai ter sempre essa nomeação dos personagens para que a gente entenda que eles são alegorias. Eu poderia ter a freira, o policial, o dentista. Então, mas quais são as funções? O primeiro cego, a mulher do primeiro cego. E aquele cego, então, Gabi, agora falando em cego, nessa questão alegórica, assim, um dos personagens que mais me marcou é o cego contabilista, né? Que é cego mesmo, né? Que é um cara que era cego mesmo e viu na tragédia uma oportunidade. Digo, bom, eu já estou acostumado a viver assim, vou juntar com ele. Exato. E aí a gente vai ter, Rodrigo, tem umas linhas de pensamento que a gente pode associar com a nossa situação, que é assim, vamos pensar na mulher do médico
e na questão humanística dessa personagem. O quanto ela se predispõe a ajudar o outro. O quanto quem nós conhecemos ou nós mesmos nos predispomos a ajudar o outro. Eu comentei esses dias que eu perguntei para mais de 200 pessoas. Eu tenho isso no meu Messenger, no meu WhatsApp e no meu telefone, como as pessoas estavam, se elas precisavam de alguma coisa. Das quais, não é desse grupo, 15 pessoas, contando contigo, me perguntaram como eu estava. E aí eu penso assim, aí vai lá, posta, ninguém segura a mão de ninguém, ninguém larga a mão de ninguém, ninguém segura, então foi ato falho. Ninguém larga a mão de ninguém, né? A questão da sororidade, uma mulher ajudando a outra. O que a mulher do médico faz? Quando a outra morre após um estupro violentíssimo, porque elas vendem o corpo para ter comida, a exigência é: nós queremos sexo em troca de comida. Quando acaba as bugigangas do capitalismo, né? Exato, ela lava o corpo daquela morta. Ela unge aquela morta estuprada, violentada nos seus direitos, na sua dignidade. Ela limpa e purifica aquela mulher com a dignidade que lhe é merecida. Quantas mulheres fazem isso cotidianamente, não fazem isso ao fechar os olhos para a vizinha que é agredida, para a amiga que é chamada de vagabunda no Facebook, não é? Exato. Então, ou julga a outra mulher que está com uma saia curta, que saiu com um homem casado, ou seja lá o que for. Onde é que está a sororidade? Uma provocação, né, Gabi? Que a gente está aqui realmente porque esse livro nos faz provocar, né? E olha como tem a ver com o que você estava dizendo. O que você faz quando ninguém está te vendo? Você é tão caridoso quanto mostra nas fotos do Instagram. E isso é importante a gente trazer nisso, né? Porque essa questão do Instagram poder ser uma dessas cegueiras, onde a gente está fingindo que é uma coisa, mas na vida real não é nada. E aí é o que eu sou totalmente contra o movimento de manada, assim, tipo, porque as pessoas acabam, às vezes, com a vida ou com a reputação de alguém no movimento de manada. Então, penso eu, se tu quer se tu quer parar de enxergar uma pessoa na tua vida, tu passa isso para ti. Não tenta trazer uma manada junto para atropelar essa pessoa, porque assim tu está se tornando um fascista igual às pessoas que tu está apontando no outro. Exato. O Huxley, em Admirável Mundo Novo, fala dos sucedâneos, não é? Então, o que é o Instagram? O que é o Facebook? O que são as redes sociais? São sucedâneos de felicidade. Ou seja, quantas pessoas passam o dia inteiro postando selfies, postando imagens felizes, poemas maravilhosos, não é? Falando de amizade, falando de igualdade, e elas não sabem o que é isso. Elas estão extremamente sozinhas, elas foram abandonadas, elas abandonaram alguém. Então, toda essa visão, não é como um Dorian Gray, não é? Tá lá no retrato, tá tudo no retrato, não chega em mim. Então, as pessoas elas criam esses sucedâneos de felicidade e que na verdade só existem no ambiente virtual, né? Então, assim, esses dias eu me dei conta de uma coisa, que determinados tipos de fotografias representavam um determinado comportamento. Eu não estava julgando nem nada, eu só reparei que era um grupo de pessoas que mantinham o mesmo comportamento virtual. E eu falei para um amigo e disse assim, isso daqui a um pouco a gente vai chegar a algum resultado. Passou uma semana, chegamos ao resultado esperado. Eu disse, por quê? É um comportamento, é uma forma de expressão, né? Então, o nosso movimento político se configurou como uma grande cegueira. Porque no ímpeto, no afã de uma determinada parcela da sociedade, não é? De extirpar uma corrupção, de extirpar um pensamento igualitário, de extirpar um crescimento inegável do país, não é? Tornou esse pesadelo que nós temos hoje viável. É um pesadelo. Nós vivemos um pesadelo. Nós vivemos exatamente dentro do livro do Jean Delumeau e dentro do Saramago, com medo da morte, da peste, da fome, da guerra civil. Nós vivemos com este medo.
E o Saramago nos diz que nesses momentos de medo é que nós deveríamos enxergar o outro. Não o Rodrigo e a Gabriela, mas o outro, o Rodrigo como indivíduo, a Gabriela como indivíduo, independente de quem nós somos. Se o Rodrigo precisa de um medicamento e eu posso, eu ajudo. Se o Rodrigo precisa de um abraço virtual, que é para isso que serve a internet, para que nós possamos nos comunicar, adquirir conhecimento, estabelecer laços, estreitar laços, é justamente para isso que nós servimos, como indivíduos. Não é? Então, a mulher do médico, ela é o oposto das outras personagens, porque o marido dela é egoísta, ele não pensa duas vezes antes de ter uma relação sexual com a rapariga, não é? E consciente de que ela estaria vendo, porque ela tinha a visão de Exato. dentro daquele espaço. Exato. E aí nós temos as cenas dantescas, não é? No princípio ativo dessa palavra mesmo, do horror, que é a sujeira, a imundície. Tem um determinado momento em que ela vê um casal de jovens transando em meio ao lixo, as fezes, e eles não estão nem aí. Eles estão num momento idílico de encontro, de amor, não é? E ela começa a pensar sobre aquilo e ela começa a ver que a humanidade se fundamenta para muito além do que ela necessita. Claro, nós precisamos da organização, nós precisamos do interdito, não é? Que é aquilo que nos permite, não permite fazer coisas. O que nos agora nos proíbe de sairmos nus à rua, não é? Por que isso é necessário? Por que eu não posso simplesmente chegar e matar o outro? A gente assinou esse contrato, né, social para viver em sociedade. Exato, é um contrato social. E o Saramago nos diz que e ele nos bota em xeque com esse contrato, né? Porque diz assim, ó, no momento em que o homem está apertado, ele volta a virar bicho. E é aí que eu venho, que eu acho que a gente não sei se a gente consegue melhorar enquanto sociedade, porque a gente é bicho e a gente não está fazendo por merecer termos matado os dinossauros. É a conclusão que eu chego na minha vida. Assim. Sim, sim. Quando lá o nosso amigo Fernando Pessoa e o Saramago nos dizem que a literatura importa, mas importa mais a vida, é justamente essa a ideia, não é? De que a vida ela é esse momento de desculpa, a literatura é essa possibilidade de intersecção entre o mundo real, não é? O mundo real, que é o mundo da dor, que é o mundo que nós sentimos na carne, não é? Nós sentimos um assalto, uma arma na nossa cabeça, a morte de um ente querido, nós sentimos isso. A literatura é o quê? É essa provocação para que a gente pense como nós estamos lidando com esses medos. Como é que a gente lida? Não, por exemplo, quando a gente lê uma história em que a gente tem um grande amor naquela história, o que a gente quer no final? Que eles fiquem juntos. Quando a gente lê A Fera na Selva, do Henry James, a gente deseja ardentemente que eles fiquem juntos. E, no entanto, é lá na última cena, quando ele está em frente à lápide do túmulo dela, que ele se dá conta. A fera na selva era o amor. Estava ali, estava me rondando. Eu queria uma coisa de incrível na vida e ela diz para ele, você já tem. Não é? Então, o que acontece? A literatura, ela é esse espelhamento para que a gente veja o quanto a gente está certo ou o quanto a gente está errado. E o Saramago nos mostra, vocês estão errados. Quando eu não penso no outro, quando eu não penso no funcionamento da minha estrutura social, quando eu sou gado, eu não estou entendendo nada da literatura. Eu não estou entendendo nada do mundo. E por a gente, a Gabi, ela fala, né, que chega a deixar a gente emocionado aqui com as palavras Gabi, mas eu fico pensando se não é justamente por isso, né? Ontem eu falei sobre literatura e me perguntaram isso para alguns alunos lá do 2º grau do Colégio Franciscano Espírito Santo, de Bagé, da minha cidade. E a gente estava realmente falando sobre isso aí. Eu trouxe isso para eles. Eu disse, pessoal,
por que que vocês acham que quando a gente tem um governo, não vou nem dizer autoritário, mas assim, ó, que flerte com o autoritarismo, o primeiro inimigo deste governo é os livros? Porque nos livros registram ali em 95, mas também registra, sei lá, a história se repete, então eles não querem que a gente tenha acesso ao livro, e a literatura serve para isso, para nos lembrar. O que a gente faz enquanto ser humano, quando nós somos burros, né, aí os livros não tem como resolver. A gente tem essa mania de andar em círculos e não aprender com a história, mas a história está ali registrada, e é por isso que esse tipo de governo tem nojo de livros, tem nojo de conhecimento. A gente tem uma ideia, da potência da literatura, não é? A literatura, ela age diretamente no nosso imaginário. O Will falou exatamente isso, né? Exatamente, exatamente. O William trouxe ali a questão do Senhor das Moscas, né? Tu quer saber como é que é uma pessoa? Tu dá poder a essa pessoa, não é? O poder é uma coisa, o poder corrompe. Na verdade, o poder vai mais, ele vai além de corromper, ele revela. Exato. Não é? Porque tu já é corrompido, Então, só tu tem a força para fazer as coisas acontecerem, né? Por isso a gente não é a mulher do médico. Por isso que eu digo que a por gente isso a não gente é a não é mulher do mulher. médico. Então, até que ponto a gente é caridoso? Até quando nos favorece, não é? Até quanto a gente pode fazer uma doação? Até quando a gente pode doar aqueles 18 centavos quando a gente vai pagar ali o remédio, nosso shampoo na Panvel, e o cara nos pede, tu quer doar 18 centavos para Santa Casa ou para o pronto-socorro? Tu pensa assim, cara, é do governo, ele já tem dinheiro, para que eu vou doar 18 centavos? Né? Aqueles 18 centavos são revertidos para algum tipo de manutenção do hospital. Né? Então, onde é que está a minha parte, além do meu imposto batido, pago, né? Incondicionalmente? Né? Então, onde é que eu entro como uma tentativa de um ser humano melhor? E não é sair sendo a noviça rebelde, tirando flores e cantando para a humanidade. Que Exato. ser a mulher do médico não é me despir de todos os meus medos. Ela não se despe de todos os seus medos. Ela tem medo. Mas por que ela não é contaminada? Essa é a grande incógnita. Exato. E talvez ela seja contaminada porque ela se permite entender que o outro tem necessidades. E que naquele momento que o outro é importante. Então, independente do marido ser um adúltero, da menina ser uma prostituta, do corpo do outro, não é? Do que o outro é, ela se permite enxergar o outro e agir com benevolência. Então, ela é uma grande personagem e ela sobrevive até hoje, vai sobreviver a nós, leitores, nós, professores, nós, escritores. Ela vai sobreviver porque ela se consagra como uma alegoria da bondade, da justiça, da misericórdia, não é? Que não cabe aos santos e a algum Deus. A misericórdia também é algo a ser exercido por nós. E um autor como Saramago me faz fazer a seguinte pergunta. A nossa cegueira, enquanto sociedade, ela é seletiva? Olhar tudo sempre pelo lado positivo, nessa moda, que eu digo que é quase uma religião empresarial de autoajuda que a gente vive no Brasil, já que os livros mais vendidos são todos dessa religião empresarial. É realmente o melhor jeito de evoluir enquanto sociedade? Com que olhos a gente tem que ver essas coisas? Porque o Saramago ele Rodrigo, não tu tem repete para mim. olhar de autoajuda. Oi? Tu repete para mim que ficou cortado, eu não consegui te ouvir. Tu repete para mim a tua questão que eu não consegui te ouvir. Que essa nossa cegueira atual ela é seletiva. Se a gente está... Óbvio. Né? E se olhar, porque a nossa sociedade ela é a sociedade do otimismo, é a sociedade que os best-sellers são todos os livros do que eu venho chamando de religião, que é uma religião empresarial, né? Acorda às 5 da manhã, lê uma hora de autoajuda, outra hora para fazer teu negócio melhorar e vai trabalhar depois que tu caminhar 10 quilômetros, fizer 15 abdominais e meditou mais um pouco e vai para a rua. Isso é uma religião, é uma seita da religião empresarial. Só que é uma seita que é tudo bonitinho, é tudo, vamos ver o copo meio cheio, todo mundo alegre, feliz, com fotos lindas no Instagram. Que nem a guria, aquela que disse que essa pandemia era uma bênção.
e depois estava fazendo festa dizendo foda-se a vida. Então, será que a gente realmente, sendo influenciado por esse tipo de gente, vendo a sociedade, vendo tudo pelo lado do positivismo, a gente não está errando? Porque a gente está maquiando, cegando deliberadamente a possibilidade de conhecer e de melhorar enquanto sociedade. Eu acho que sim, Rodrigo. Eu acho que nós vivemos, nós estamos vivendo já há algum tempo numa grande cegueira, não é? E que é uma cegueira que ainda está muito forte, não encontrou uma cura. Alguns já melhoraram, já conseguiram enxergar cores, já conseguiram delinear formas, não é? Outros ainda estão muito cegos. E por que essas pessoas estão cegas? Por que nós tivemos um momento aí de uma ditadura com uma roupa de democracia? Porque é o seguinte, o sujeito que foi eleito, ele conjuga na sua personalidade os horrores que nós abominamos. Eu não vou dizer que não aconteceram casos de inocência, que não gostavam do outro presidente, que não gostavam das outras figuras políticas e que votaram e apostaram nesse sujeito como um sujeito que poderia ser realmente um Messias, trazendo a luz para todos nós. Desafogando o país da corrupção e fazendo do Brasil né, uma analogia com Portugal, o quinto império. No entanto, dia após dia, logo depois da eleição, foi nitidamente descendo ladeira abaixo. Nós já passamos do chão, a gente já se estatelou, não tem mais como voltar. As pessoas não entenderam que isso não vai ser revertido. E isso não favorece a ninguém. As pessoas que se acham favorecidas são os cegos da outra camarata. Não é? Um pegou o poder e acha que manda em todo mundo. Vão todos morrer ou de infecção, ou de fome, ou a tiro. Então, a outra parcela da nossa sociedade que não enxerga o que está acontecendo é justamente essa outra camarata dos segundos cegos, não é? Que é liderada por cegos de nascença, não é? E que sabem exatamente o que estão fazendo. O que não, o nosso amigo diz ali, não sabemos analisar criticamente um conceito, análise de discurso. Exatamente. O nosso discurso, o discurso das pessoas é um discurso... minha amiga, desculpa, gente, a minha amiga Jaqueline de Curitiba, minha grande amiga, que bom te ver aqui, Jaque, uma leitora de Saramago. E o que acontece? Essa cegueira, existe a cegueira da inocência, não é? E existe a cegueira natural, mas que tem o seu proveito. Um sujeito que acha um Olavo de Carvalho um filósofo é um cego natural. Né? Um sujeito que via no Bolsonaro, nessa criatura, Vamos derrubar que via nessa criatura uma possibilidade de... Almeida Júnior, uma possibilidade... com a gente, Gabi tá aí também. Zé, querido, que via nesse sujeito uma possibilidade de alguma coisa boa e tem um senso crítico, já se deu conta. Mas existe o cego. Sim, aquele cego que sabe, aquele cego que sabe que negros, pobres, mulheres, homossexuais, os de esquerda não têm futuro nesse país. E eles continuam a manutenção do seu poder de dentro das suas cadeiras, dentro de casa, num Facebook, num Instagram, com risos, com manifestações, proliferando doença, amargor e ódio. Então, essa é a sociedade brasileira do nosso momento, que só piora uma pandemia. A gente tem uma parcela da... Eu adorei. Não, eu queria dizer que, comparando com o direito do trabalho, né, a gente tem uma teoria que se chama teoria da cegueira deliberada, que é aquele caso de grandes lojas
que utilizam de trabalho escravo, só que não diretamente. Eles intermediam aquele trabalho escravo e aí quando eles só compram um produto a preço super baixo, mas né, não aí é segredo deliberado, né? Então, que eu vejo muito isso nas pessoas que ainda estão apoiando o governo, estão vendo tudo que de errado que eles estão fazendo, mas é uma cegueira deliberada. Eles fingem que são cegos Exatamente. para se manter. Gabi, Daniela Silva. Então, pessoal, só para avisar que o Ainda que a Terra se Abra chegou, com um prefácio maravilhoso dessa querida amiga Gabriela Silva, participa do livro ativamente, foi a minha revisora. E aqui no meu Instagram está saindo um sorteio do exemplar físico do Ainda que a Terra se Abra, juntamente com essa caixinha da JBL, que nos patrocina, que nos ajuda aqui. A JBL nos mandou essa caixinha e este fone, porque eu passei vergonha na última live, tive que segurar o telefone na mão. Então, agradeço já ao Fábio, ali, vice-presidente da JBL, que nos mandou esse regalo. Então, quem está aqui na live ainda não sabe, que não era meu seguidor, dá uma olhada aqui no perfil que está rolando o sorteio, então, de uma caixinha JBL e de um exemplar do Ainda que a Terra se Abra. Vamos voltar para o tema, Gabi? Vamos lá. Deixa eu agradecer o Roberto ali, o Prim, nosso amigo da Um abraço, Bestiário. Prim. Diz que vai ter livro novo, né? Não sei se chega por agora ou por ano que vem, por causa do Covid. Qual o livro meu? Sim, né? Não, já foi revisado, foi Falta lido pelos pouco. amigos, pelo revisor, então tá. Aqui o Tá. Will. Will, William, tu não sabe brigadão. a saudade que eu tô de Natavera e te encontrar, William. Fazes-me falta. Faz muita falta. Eu apareço agora, depois da quarentena, vamos tomar um café ou um chopp. Vamos Não, continuar, Gabi? a gente vai acampar na taverna e matar todas as saudades, vai ser diferente. Vamos lá, então. Esse trecho que eu li hoje, não é? Que é um trecho em que ela fala o seguinte: agora somos todos iguais perante o mal e o bem. Por favor, não me perguntem o que é o bem e o que é o mal. Sabíamos-lo de cada vez que tivemos de agir no tempo em que a cegueira era uma exceção. O certo e o errado são apenas modos diferentes de entender a nossa relação com os outros, não a que temos com nós próprios. Nessa, não há que fiar. Perdoem-me a preleção moralística, é que vocês não sabem, não podem saber o que é ter olhos no mundo de cegos. Não sou rainha. Não, sou simplesmente a que nasceu para ver o horror. Vocês sentem-no. Eu sinto e vejo. Ou seja, né, a percepção dela é uma percepção não só de quem sente o mau cheiro do corpo que apodrece, mas que enxerga o corpo apodrecendo. Ela está vendo o sistema em que ela vive todos os dias apodrecer, não é? Todos os dias perder um pouco de materialidade. E é o que nós estamos vendo. Né? Quantos ministros da saúde nós vimos nas últimas semanas trocarem e serem trocados? E até que agora, aceitou ser cego, né? a cegueira é uma conveniência. Essa é a grande verdade. Gabi, Toda nossa. Não, trouxe uns trechinhos só para te comentar também. Posso dar uma Vai olhada lá, aqui? vai lá. Vai lá, porque senão eu vou fazer um discurso político. Na verdade, eu tô achando que a nossa live caiu por causa disso, mas tudo bem. Olha só, eu peguei uns trechos que eu acho que são muito fortes e importantes, né? Eu vou ler todos na sequência e depois a gente conversa. São bem curtinhos. É desta massa que nós somos feitos. Metade de indiferença e metade de ruindade. Pior que foi que cegamos. Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso disso? Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem, cegos que vendo não veem. O medo cega. São palavras certas. Já éramos cegos no momento em que cegamos. O medo nos cegou. O medo nos fará continuar cegos. E por fim, uma bem curtinha, que eu acho que é o caso de muitos brasileiros. Se queres ser cego,
celular? O que que a gente tem, o que que a gente tem de tão... eu acho que eu vou te responder com um trecho do Saramago, nesse livro que é uma entrevista com o professor Carlos Reis, que ele diz o Vai me emprestar isso aí seguinte... depois, né, Gabi? Empresta, empresta. Você tem carteirinha na Biblioteca Gabriela Silva. Ele diz o seguinte: eu digo muitas vezes que o instinto serve melhor os animais do que a razão à nossa espécie. E o instinto serve melhor os animais porque é conservador, defende a vida. Se um animal come outro, come-o porque tem de comer, porque tem de viver. Mas quando assistimos a cenas de lutas terríveis entre animais, o leão que persegue a gazela e que a morde, que a mata e que a devora, parece que o nosso coração sensível dirá: que coisa tão cruel. Não. Quem se comporta com crueldade é o homem, não é o animal. Aquilo não é crueldade. O animal não tortura, é o homem que tortura. Então, o que eu critico é o comportamento do ser humano, um ser dotado de razão, razão disciplinadora, organizadora, mantenedora da vida, que deveria sê-lo e que não o é. O que eu critico é a facilidade com que o ser humano se corrompe, com que se torna maligno. Então, é exatamente essa a ideia, não é? Ele mostra no ensaio sobre a cegueira que essa cegueira, sem nenhuma lógica, uma lógica de contágio, uma lógica de origem, sem uma explicação para sua origem, é extremamente condizente, está ligada à nossa natureza. Por que ela está ligada à nossa natureza? Porque ela mostra exatamente como é que é o comportamento do ser humano em relação ao outro. E é aquela velha história que nós conhecemos tão bem do nosso povo, que é o jeitinho brasileiro. Por que que a comida é toda minha? Por que que eu vou no supermercado no começo de uma pandemia e compro todo o estoque de álcool gel? Isso Porque a gente viu acontecer tanto, né? Porque eu importo mais que o outro, não é? E, na verdade, gente, eu preciso fazer um comentário que o André, desculpa, Eu não consegui André, saber o nome dele aqui, André Cidro, eu acho. ele tá me deixando dicas muito curiosa. maravilhosas Ele aqui. tem uma lista de livros ali, filmes que eu tô ficando aqui, eu tô ficando já. E, então, o que consagra esse livro, não é? Exatamente, Daniela. A cegueira é uma condição humana. Por que nós cegamos? Por que nós tapamos o nariz e fugimos do sujeito que nos pede um prato de comida? Mandar um beijo pra Primeiro, Márcia Rochinha, que chegou. Fiz de novo. Oi, Saí de Janela. novo. Tá. Participação especial da Persiana. Mas o que acontece, então? Por que o outro nos incomoda muito de ver o mendigo? Porque o mendigo é um espelho. E se nós estivéssemos na situação do mendigo, e se nos incomoda porque é uma possibilidade, não é? Por que nós compramos um cachorro de raça e ignoramos o vira-lata que pede comida? Por que nós achamos que nós somos melhores, muito, infinitamente melhores, do que a prostituta que vende o corpo? Em que contexto nós somos melhores? Nós temos privilégios, é diferente. Exato. Não é? Eu vou fazer uma provocação aqui, Gabi, só porque eu sei que tu vai fazer um discurso inflamado depois. Eu acho que é nessas horas que a gente ganha audiência. Agora, nesse momento, estamos vendo as coisas, Gabi, com que olhos? Estamos achando que não é só uma gripezinha, ou estamos agora achando que não é só uma gripezinha porque um conhecido pegou? Estamos cuidando de todos, estamos saindo de máscara, ou eu tenho 1000 desculpas para ser egoísta, 1000 desculpas para sair para a rua? E aí, trazendo um pouco para o universo dos livros, que vem bem vem bem ao encontro, a Heloísa, minha companheira de Bagé lá, vem bem ao encontro da literatura e
daquele movimento de manada que eu já disse que me incomoda, para quem está chegando agora. A editora que não quer inscrever um escritor no Jabuti está incomodada mesmo com a questão de um dos curadores da CBL ter se manifestado de forma errada, ou ela está querendo economizar os R$700 de inscrição num ano de crise? Né? Já que oficialmente uma editora não está se manifestando contra nada, quer que os autores escolham participar ou não. Eu acho importante trazer isso aqui para o nosso mundo literário, assim, porque nós, escritores, a gente está sempre pronto para apontar para os outros, né? Sempre, porque faz parte do nosso ofício de escritor provocar. Mas o quanto, quando a gente está do outro lado, a gente não está repetindo as mesmas coisas, né? O quanto essas cegueiras não estão deliberadas do lado de cá também, tá? Nos importando apenas com o que nos convém. E aí essa a pergunta que eu queria fazer para ti. Essa minha geração, a nossa geração, de quem está nos olhando aqui, a gente falhou? Né? Eu penso que sim, porque quando eu estava com 17, 18 anos, eu tinha recebido um mundo muito melhor dos meus pais. Muito, muito, muito melhor. Muito melhor. Eu tive 8 anos de um governo democrático ali com o Fernando Henrique, uma transição tranquila para o Lula, mais 8 anos de Lula. Tô citando esses dois porque um mais para a direita, um mais para a esquerda, mais centro, enfim. O nosso país não tem a gente não tem condições de dizer se um partido é muito da esquerda ou da direita, mas a gente recebeu um país em paz, recebemos um país... Nós fomos criados jovens e esperançosos, pais que queriam que a gente estudasse, que estudasse o máximo do possível, porque talvez eles não tivessem conseguido, porque muito cedo eles já eram pais de família. O que a gente errou porque a gente está entregando essa porcaria para quem está no segundo grau hoje, por exemplo, que estão saindo e entrando numa vida profissional agora? A gente errou. Como é que a gente pode consertar? Acho que a Gabi deu uma trancada aqui, mas eu realmente tenho essa preocupação. Gabi, estás nos escutando? O que será que deu aqui, gente? Eu estou dizendo... A Gabi teve algum probleminha aqui, pessoal. Acho que ela já vai pedir para entrar. Vocês só me digam se vocês estão me escutando, porque agora eu fiquei meio perdido. Aqui, Batista. O pessoal tá me mandando um oizinho, então tá tudo certo. Acho que a Gabi deve estar entrando, teve algum problema da internet. Mas então eu vou pedir para vocês nos responderem aí nos comentários, né, pessoal? O que a gente errou, porque... O que a gente errou? Na minha opinião, estava escondido. Eu também acho, porque... Eu não sei, cara. Eu fui muito... A Luísa tá falando ali que duvida que alguém faça filme amador na Igreja do Espírito Santo. A gente era muito doido na nossa época de colégio, assim, fazia... Mas era tudo liberado, sabe? Gabi, continuei aqui conversando com o pessoal sobre isso, mas acho que é um tema que esse livro me faz contestar, assim, me faz pensar, porque o que a gente errou? Por que a gente está entregando esse Brasil e esse mundo, que não é só no Brasil, né? O que a gente está vendo nos Estados Unidos, por que a gente está entregando isso para essa geração de agora? Porque isso aí tem que entrar na nossa conta um pouco. Claro que não só na minha dos 30 ou dos 40, mas dos 50 para baixo se errou. Assim, Rodrigo, o ano passado eu assisti uma palestra de um sociólogo que eu gosto muito. Ele é muito lúcido no que ele diz, que é o Boaventura de Souza Santos, português, professor de Coimbra. E o Boaventura, ele disse nessa palestra que aconteceu aqui no Salão de Atos da URGS, ele disse que o Brasil chegou ao ponto, quem estava lá vai lembrar disso que eu estou dizendo, que o Brasil chegou onde chegou porque não se uniu. O Brasil é todo separado. Homoafetivos, negros, mulheres, mulheres, indígenas, o Brasil não se uniu. Eu me lembro cada um na sua figueira, deliberado. Exatamente. Eu me lembro que teve uma fala, quando aconteceu aquela situação horrorosa, que para mim é a maior vergonha da nossa história, que foi o que fizeram com a Dilma,
Alguém disse que o Brasil ia entender quem era o dia que a favela descesse para tomar a cidade. E é isso que o Brasil não entende. Nós somos terceiro mundo. Nós estávamos num período de ascensão, com todos os problemas que nós tínhamos com o governo Dilma, com todos os erros, com tudo, nós jamais estaríamos no momento que nós estamos. Alguém me comentou uma vez, quando começou a pandemia, um amigo bolsonarista, quando eu postei um vídeo do Lula falando sobre a pandemia, ele respondeu com outro vídeo do Lula falando do H1N1, que era só uma gripezinha. No entanto, o Lula não minimizou a dor de ninguém. Foi muito infeliz agora numa tentativa de explicar uma coisa que ele explicou mal. Mas eu sou professora e eu sei que muitas vezes eu tento explicar uma coisa e sai completamente o avesso do que eu gostaria que fosse. E eu tenho que me desculpar e repetir a minha explicação. Ele foi infeliz no que ele disse, na maneira como ele disse, mas a ideia que ele tentou passar O que ele queria dizer era outra coisa. É muito válido. Tudo que está acontecendo agora faz com que essas pessoas que votaram repensem a sua condição. Sejam os cegos que entendem que existe o outro. Mas essas pessoas não conseguem ver isso. Nós que conseguimos, estamos à beira da loucura. Estamos batendo cabeça, estamos desatinados, porque queremos demais que o mundo se modifique e que tudo que a arte proporcionou, tudo que a gente já viveu indiretamente nos livros de história ou diretamente no nosso cotidiano, os nossos pais, avós, não está nos servindo de nada. Hoje eu converso muito sobre um filme, hoje eu conversei com o Antônio Munro e converso também muito sobre esse filme com o Fred Linardi, nosso amigo mais humano de todos. E a gente diz que Nós que aqui estamos por vós esperamos, é um filme belíssimo, e que ele fala que o nosso construto de realidade, de atualidade, é baseado na morte do outro. Ele existe na morte do outro. Nós só estamos aqui porque pessoas empunharam espadas, porque pegaram tanques, porque brigaram, mataram, devastaram. Então, a sociedade que nós temos hoje é uma sociedade que se consagrou em cima da morte alheia. Quando nós tiramos uma presidente, digo nós porque nós não lutamos o suficiente pela nossa democracia. Nós aceitamos que nos tirassem uma presidenta eleita, né, com voto direto, que com todos os seus problemas estava colocando o Brasil acima, saído da linha da miséria, progredindo cada dia mais, e entregamos o nosso país a um miliciano desgraçado, infeliz. Nós não estamos entendendo que milhões de negros morreram, milhões de judeus morreram, milhares de judeus morreram. Nós não estamos entendendo o sacrifício de tantos e tantos e tantos, voluntária e involuntariamente, pelo que nós somos hoje. Então, quando Marielle é morta, e ele vai em rede nacional ridicularizar a morte dessa mulher, e nós aceitamos, nós estamos compactuando com o lado errado da história. Exato. Teve um dos nossos seguidores aqui que falou que tanto no Face quanto no Instagram só se fala de política. Mas viver é um ato político, ler é um ato político. O Brasil vive num tempo de cegueira deliberada, onde tem muita gente que... Eu tive vários amigos que durante a eleição me xingavam todos os dias, porque o meu candidato não era o mesmo deles, enfim. E alguns me excluíram de redes sociais, me excluíram de tudo.
E aí agora eles também escolheram ser cegos, sabe? Tipo, tem muita gente que me encontra e me diz assim, ah, eu quero viver minha vida, não estou vendo mais notícia, porque é muita notícia ruim, eu não vou mais falar de política. Eles não vão mais falar de política até quem quer tirar um doido como esse psicopata que está na presidência ter alguma chance, porque eles vão voltar a falar de política. Então, assim, eu até peço desculpas por a gente trazer um tema de literatura e falar de política, mas literatura é política. A gente não tem Nós como somos separar. seres políticos. A gente não tem como separar uma coisa da outra, gente. É, não é à toa que os governos autoritários querem queimar livros. Não é à toa. A origem brasileira é essa. A gente teve proibição de ter livro feito no Brasil até a família imperial vir para cá. Não podia ser livro publicado no Brasil, porque o brasileiro fosse burro e ignorante. Então a gente vai falar de política, a gente vai se posicionar, mas tu não vai ver posicionamento em bando, posicionamento em manada, ter que repetir historinha igual de todo mundo, não. A gente vai se portar sendo político só por eu e a Gabi estar falando aqui de noite, há mais de uma hora sobre livro na internet, aí vocês já sabem que é uma atitude política, e com certeza vocês sabem, mesmo que a gente não tivesse tocado no nome do Bolsonaro, que nenhum de nós teria votado numa pessoa que odeia cultura, odeia livro, odeia conhecimento. Então, tipo, nós falarmos de livro, nós sermos escritores, isso é ser político. Porque não tem gente séria hoje em dia defendendo o Bolsonaro. Pode até ser contra todo o resto, ser contra tudo. Mas defender o Bolsonaro também é uma atitude política, mas vem brigar por outros termos, né? Vamos lá, Gabi. Não queria Vamos mudar lá. do caminho, mas é só porque causa estranheza a gente falar de política. Não, gente. Não, eu respiro política desde que eu amanheço até que eu duro. É verdade. Olha, o nosso amigo ali, o André, diz, né? A gente vive política, não é? A gente vive. Então, o Saramago nos diz isso, não é? O Saramago que foi lá no México vivenciar o Zapata, o Saramago que sabe da miséria que veio, ele era extremamente pobre, ele trabalhou como serralheiro, ele trabalhou com metais, depois ele conseguiu exatamente, Karine, falar de Saramago é falar de política, não Não é? é à toa que o Ele é Saramago foi escolhido para ser o primeiro do projeto, né, Gabi? exatamente, ele é um desenvolto filho de Álvaro de Campos, ele não tem papas na língua, ele pensa na modernidade, ele pensa no sujeito, ele pensa na polis, ele pensa no Gabi, que tem uma pergunta aqui que a gente deixou passar, e eu acho Pô, que me até empolguei, tu me pra gente tava... não se empolgar muito na política, o Matheus, que é um leitor querido aí, seguidor aqui, ele e a namorada dele já nos perguntaram aqui se a gente viu o filme e o que achamos. Ah, é É, verdade. eu vi o filme, mas eu gostaria que tu falasse sobre isso. O filme é uma bela adaptação. Inclusive, quando a gente assiste José e Pilar, tem a cena em que o Fernando Meirelles mostra o filme para o Saramago. Ele diz: Eu vivi para ver isso. Ainda bem que eu estou vivo para ver isso. Então, é uma bela adaptação, muito fiel ao filme, ao livro, não é? E que nos permite, então, a sensação de tangenciar, né? De enxergar aquela história. Eu acho isso muito importante a gente perceber. É uma adaptação muito feliz, não é? E por ser muito feliz, eu recomendo. Eu gosto muito de usá-la em sala de aula, gosto muito que meus alunos vejam o filme para a gente trocar opinião, discutir como aquilo ganhou uma outra vida, não é? Eu acabei de assistir uma hora antes aqui da live, né, pra a gente conversar. Achei o filme uma adaptação fantástica. Orgulhosíssimo de ser um diretor brasileiro, né? E a gente Muito sabe o feliz. quanto o Saramago ele era avesso, até a traduções dos seus livros, quanto mais uma adaptação hollywoodiana de um livro seu. Então, imagina a alegria do Fernando Meirelles de poder mostrar ali e ver que o Saramago terminou de assistir o filme. A gente não consegue ver se ele está chorando, mas tu vê que ele está Ele profundamente tá, emocionado. Né? ele tá Está chorando. profundamente emocionado, o filme é fantástico. E outra coisa interessante que eu acho nessa adaptação é que ele conseguiu filmar essa metrópole que pode ser de qualquer lugar do mundo. Isso tem muito da escolha do diretor, sabe? Ele colocou um casal nipônico que às vezes eles falam, acho que mandarim, não sei de onde é que eles eram,
Aí tem um cara que tá falando inglês, mas com sotaque latino, e tem alguns atores que para nós, que somos brasileiros, fora Alice Braga, que o mundo inteiro conhece, mas tu vê alguns figurantes ali que são pessoas do cinema nacional. Os carros são brasileiros, mas as placas das ruas estão em inglês. Aí de vez em quando tu vê um posto Uma de parte foi gasolina gravada em São Paulo. brasileiro. Então, tipo, é esse lugar que é qualquer lugar do mundo, né? E Exato, agora, para mim, é mais brasileiro do que nunca, assim, né? exato. Eu penso o seguinte, Rodrigo, tem, a, tem uma teoria da literatura que chama-se estética da recepção, não é? Que começou, então, década de 50, 60, na Alemanha, que o grande papa da estética de recepção é o Hans Robert Jauss, em que a estética de recepção, então, ela pensa o horizonte de expectativa e nos diz que uma obra, ela pode estar de acordo com o nosso horizonte de expectativa, como pode também não nos agradar. E é por isso que a gente faz ou não o pacto de leitura. Eu percebo o ensaio sobre a cegueira sob duas perspectivas teóricas. A primeira, sobre a estética da recepção, porque ela cumpre, não é? Esse horizonte de expectativa ao entrar em simbiose ou intersecção com o nosso imaginário, os nossos medos ocultos. Né? A cegueira, a fome, a miséria, a morte, a violência, o interdito. E ela também, esse é quando eu penso a obra literária em relação ao leitor. Agora, quando eu penso o leitor em relação à obra literária, ou seja, o que o leitor faz da obra literária, aí eu tenho a fenomenologia, né? Baseada, então, na filosofia do Husserl e de outros, tá? Desde Hegel. Né? Eu tenho a Nara Corsi, que é minha consultora para assuntos filosóficos. E nós já conversamos sobre isso, né? E que o que acontece, então, na fenomenologia? O leitor, ele modifica o status da obra. A obra passa a ter uma outra configuração. E nesse tempo de agora, eu penso que o ensaio sobre a cegueira, a peste do Camus, assim como as distopias e os futurismos, não é? Eles assumem uma outra importância. Eles já eram importantes como obras literárias, mas eles assumem uma outra importância, porque eles mudam o seu estatuto de necessidade. Nós necessitamos ler o ensaio sobre a cegueira. Nós precisamos compreender o que é a humanidade abatida por uma grande doença, por algo que pode nos tirar a vida, por algo que é fatal, que as pessoas estão morrendo como quem segura a água nas mãos, nós não temos como segurar essas pessoas. É um medo que bate à nossa porta, que nós não sabemos, nós não sabemos se vai entrar pela janela, pela porta, pela roupa, pelo tênis, pelo pelo do cachorro, pelas patinhas do animal de estimação. Nós não sabemos por onde essa doença pode nos atingir. E nós nos cercamos de cuidados, nós cercamos aqueles a quem nós amamos de cuidados, ao mesmo tempo que nós estamos vivendo sobre um impacto político muito forte. Eu tenho a impressão, eu tenho 41 anos, eu me lembro das diretas já, eu me lembro da minha infância com a grande crise financeira do Sarney, eu me lembro de tudo isso. Mas eu não me lembro, porque eu não vivi a época da ditadura, quem viveu pode nos ajudar a compreender isso, mas acho que para nossa geração e alguns dos nossos amigos um pouco mais velhos que nós, eles vão concordar com a gente. Nós nunca vivemos um terror tão grande. É verdade. Porque nós Gabi, eu estamos preciso vivendo. deixar aqui uma saudação que acabou de entrar aqui na nossa live, o Leonardo Tonos, né? Não sei se você Oh, fala assim, professor eu sou... Leonardo! Então deixar o nosso muito obrigado Que pela sua presença. alegria! Bem-vindo, professor. Admiramos bastante, né, Gabi? Bastante. Então, Gabi, eu acho que a gente tem que meio que começar a se encaminhar. Eu não sei se tu gostaria de falar alguma coisa
a Livraria Baleia, a Nani tá aí também. Se tu gostaria também de falar um pouco sobre o ensaio sobre a lucidez ali, sobre... Acho que seria importante, até porque muita gente não sabe que esses livros, eles não diziam que era sequência, ele dizia que eram Não, irmãos, primos, né? não, eles são livros que trabalham juntos, por assim dizer, Isso, ele não é? usava um termo assim, né? Uns livros primos. Isso. No entanto, eles não se propõem uma sequência, mas a gente tem a permanência das personagens. E a gente muda o título, né, de ensaio sobre a cegueira para a oposição, né, ensaio sobre a lucidez. E aí vai mexer com a incidência, o foco ainda é a mulher do médico, não é? Que vai migrar, então, o professor Carlos Reis, com quem eu trabalho e gosto muito, ele trabalha justamente essa transposição, essa permanência de uma personagem de uma obra para outra. E essas personagens, então, elas continuam o seu percurso pós-epidemia, né, de cegueira, e aí acontece, então, ali uma sabotagem, uma votação, e a mulher do médico é uma das acusadas de ter organizado o motim contra o governo. E ela é julgada, ela acaba sendo acusada pelas próprias pessoas que ela salvou, e quem a ajuda é justamente a prostituta, a rapariga de óculos escuros. E aí nós temos o quê? Nós temos essa mesma pessoa, não é? Essa mesma pessoa que abdicou do seu bem-estar para ajudar os outros e que é julgada por algo que não cometeu, não é? E que é deliberadamente acusada. E aí nós temos justamente a ideia de que aquilo, a gratidão está ligada justamente à ideia política também, né? Ao que eu faço pelo outro e como eu recebo a minha paga pela bondade que eu entrego para o outro. Nesse mesmo Também é livro, super contemporâneo, né, Gabi? que também é contemporâneo, não é? As pessoas, existe uma necessidade muito grande hoje de mostrar caridade. Eu preciso mostrar que eu comprei uma cesta de mantimentos que eu entreguei para alguém. Eu preciso eu preciso mostrar que eu sou um ser humano bom e que eu ajudo o meu próximo. Mas eu ajudo o meu próximo? Eu realmente eu sei para quem eu entreguei aquela sacola de alimentos? Eu sei para quem eu doei os medicamentos? Eu sei para quem eu dei um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? Então, a nossa caridade, ela depende também da nossa identidade. Ela é uma parte da nossa identidade. E é isso que o Saramago nos diz nos seus livros, nesses 2 livros, na sua obra toda, mas nesse livro. Nesse livro aqui do professor Carlos Reis, ele fala uma coisinha, pequena frase. Ele diz assim: o ensaio sobre a cegueira tem alguma parte na expressão da angústia, a angústia que ele sente em relação à sociedade. E, contudo, não ficou nada resolvido depois de eu ter escrito o ensaio sobre a cegueira. É uma angústia que se mantém. Volto a dizer-lhe com toda a franqueza: não compreendo, não sou capaz de compreender. E aí, Rodrigo, eu volto para o começo da nossa conversa, que trouxeste o meu grande amor, que é o Fernando Pessoa, e eu trago de novo um outro poema além do Liberdade. Agora eu trago Álvaro de Campos, não é? Que diz: não sou nada, nunca serei nada, e a par disso eu tenho todos os sonhos do mundo. Então, nós temos condições de construir uma sociedade melhor. Nós não precisamos ser de maneira ampla, desenfreada a mulher do médico, mas nós temos as condições de compreender o outro, de estender a nossa mão e de lutar para que esse atropelamento de manada que nós estamos sofrendo não aconteça novamente. Essa pandemia, eu não sou muito otimista. Eu acredito que ela não vai fazer a humanidade mudar, mas ela é o começo de uma longa caminhada que vai nos suceder. Então, talvez os nossos netos, os nossos filhos, os nossos bisnetos consigam
não viver o sucedâneo de felicidade lá do Huxley, mas viver numa sociedade em que os valores, não é? No sentido mais humanístico dessa palavra, sejam outros. E que nós possamos... Uma sociedade ruim para eles, mas Exato. Que eles sejam melhor que a gente, né? Então, o Saramago nos diz isso, não é? Que ele diz, eu me mantenho e eu vou dizer para ti a mesma coisa. A mulher do... Eu fui votar com esse livro nas mãos. E as pessoas me pararam na rua. Tu te lembras da palestra que eu dei na Livraria Taverna? Tinha pessoas do outro lado da rua me ouvindo, emocionadas. Eu não consegui entrar, eu fiquei do lado de fora. Eu não consegui entrar. Aquilo foi uma grande emoção. Eu mal conseguia falar de emoção. Eu vi pessoas chorando, dizendo, é isso, Gabriela, que as pessoas não estão vendo. Que as pessoas continuam sem ver. E aí a gente volta, Rodrigo, só para encerrar, que eu peço aos que participaram com a gente hoje, que levem isso para si, e eu vou tentar não me emocionar ao terminar essa live, que é... Aqui a gente tá livre da emoção. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. E isso é o nosso destino, não é? Tentar reparar no outro e tentar viver melhor com o outro. Obrigada. É isso aí então, Gabi. Ó, acho que o pessoal aí puder botar um coraçãozinho, faz às vezes do aplauso. Gabi, só tenho a te agradecer por essa aula maravilhosa. Na verdade, era pra Gabi ter ficado em cima, mas a Gabi não é mais bagual e pediu para eu chamar aqui a live. Mas agradecer a presença de todos que tiveram um pouco com a gente, os que conseguiram ficar até o final. A gente sabe que foi uma conversa de 1h40, então a gente sabe que é difícil. Mas são nesses momentos que a gente pode falar sobre literatura. Falando sobre literatura, a gente está falando da nossa vida. Também vou pegar uma frasezinha aqui só para finalizar. E até porque daqui a pouquinho eu gravo o programa lá do canal com o André Tim. E hoje a gente vai ter o Bolívar Torres como convidado. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: a pior cegueira é a mental, que faz com que não reconheçamos o que temos pela frente. Então, gente, vamos tirar esse mar de leite da frente dos nossos olhos. Vamos enxergar o que tem na nossa frente e pedir para qualquer força da natureza nos fazer ter o discernimento de enxergar bem e escolher o lado certo para a gente tocar. O pessoal está perguntando se ficou lá. Eu já botei para salvar direto ali no IGTV. E depois, se alguém me ajudar, eu vou colocar no YouTube, porque eu não sei se eu sei salvar aqui do IG. Milena, muito obrigado. Milena me convidou ontem para ir lá conversar com os alunos do Espírito Santo. Já fica a dica aqui para convidar os alunos a falar com a Gabi também, que aí, só que Gabi, ali tem que ser policial um pouco mais, tá? Alunos de segundo grau, a gente não pode tá bom. Chutar tanto, tá? E também já vou anunciar aqui, né, Gabi? Eu não sei se a Vera está nos assistindo, o Teste Fronteira Literária, que é um evento que a gente organiza lá em Bagé. Por causa da pandemia, esse ano ele não está acontecendo presencialmente, mas ele está se desmaterializando e virando múltiplos programas. Então, agora, no mês que vem, vai estar começando um ciclo de formação de professores vinculado à Unipampa. Então, depois eu vou ver se eu consigo com a Vera um link para o pessoal se inscrever. Professores da rede pública e da rede privada poderão participar. 2 meses de estudo de autores brasileiros contemporâneos, e todos esses autores, que são autores que participam sempre do Teste Fronteira, vão estar presentes. Entre eles, a Gabi vai ser uma das autoras convidadas, mas nós temos Chico Botelho, Samir Machado de Machado, Luísa Geiser, enfim, vão ser 2 círculos bem interessantes. Então, quem estiver nos assistindo aí, que é professor da rede pública ou da rede privada, tiver interesse, depois nos chama aí. Gabi, muito obrigado. Vou pedir Rodrigo, que tu encerre, tá? Que deu tchau pro pessoal. Meu Deus, Gabi caiu. Eu acabei de roubar o telefone, desculpa. Eu sou o inspetor inclusor de saia, né? Sabe? Eu vou encerrar assim. Quero agradecer a Márcia, minha amiga lá de Belém, que é também uma saramaguiana de religião. Neide tá ali, a Neide me leva nos colégios aqui em Porto Alegre. Não, tem muita gente... professor nos assistindo, que legal. Então, André Moreira, eu vi que chegou também. Companheiros de luta. O Todorov tem um livro chamado A Literatura em Perigo. E lá pelo final do livro, eu não me lembro especificamente a página, ele diz o que pode a literatura. A literatura pode muito. A literatura nos reuniu hoje. A literatura tem feito a manutenção da nossa sanidade mental.
e também dos nossos corpos, não é? E tem nos permitido viver todos os dias pensando que a gente vai ter uma saída. E a literatura pode muito, e ela serve para manter vivo o nosso imaginário e a nossa identidade. Então, por favor, leiam muito, não só Saramago, mas todas as ideias possíveis que existem nesse universo imenso que é a literatura. Obrigada, pessoal. Obrigada, Rodrigo, que hoje me trouxe Leiam, um leiam livro ainda que eu me Café na Tela orgulho. também.